E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico neurologista Marcílio Delmontes. Doutor Marcílio, muito obrigada, viu? Bom dia, por favor, fique à vontade. Doutor Marcílio, a gente teve uma curiosidade em saber se as pessoas conhecem a doença de Parkinson, sabe do que a gente está falando, né? E a nossa equipe foi até as suas para ver se as pessoas conhecem essa doença. Vamos ver? Não conheço não, meu amor. Eu ouvi falar já. Eu sei que é aquela doença que a pessoa fica tremendo, né? Causa ativações do nervo, é isso? Perigoso isso aí, tem que ter cuidado. Eu sei que é uma fraqueza no cérebro, a pessoa tem uma célula mais enfraquecida e aí ele acaba com demência por todos os nervos do corpo. Olha, eu acho que é muito triste você ver um companheiro que era ativo e de repente começa a perder o controle, né? A perder o controle das mãos, não conseguir fazer mais nada. É triste, né? E existe tratamento para isso aí. Existe tratamento, sim, e a gente pôde perceber, doutor Marcílio, que muita gente não sabe do que se trata, às vezes confunde com uma outra doença degenerativa, que é o mal de Alzheimer, né? Por que as pessoas, o senhor que lida com isso, é médico neurologista, o que falta ainda para as pessoas tomarem conhecimento dessa doença que está cada vez mais presente? Realmente essa confusão com Alzheimer é uma coisa que pega muito, quer dizer, realmente é muito prevalente na população geral. E muitas pessoas relacionam diretamente, quer dizer, o distúrbio de movimento com a alteração cognitiva pura, que é a doença de Alzheimer. Mas hoje em dia, com os métodos até inclusive o programa como o seu, tem ajudado muito a elucidar esse tipo de dúvida. Porque quanto mais precoce se intervir, por exemplo, não só no Parkinson, mas como no Alzheimer, em termos de prognóstico, é bem melhor. Quanto mais rápido for diagnosticado e começar o tratamento, é melhor. Melhor. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o tratamento, enfim, mostrar exemplos aqui. E você que está assistindo ao nosso programa, ao Viver Bem de hoje, que fala de Parkinson, pode mandar sua pergunta para o Dr. Marcílio, médico neurologista. O telefone da produção 3323-6414, tem o e-mail que é viverbem@sbtms.com.br e a nossa página no Facebook que é o Viver Bem com Carmen Sestari. A gente vai passando aqui ao longo do programa o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? Então participe. E a gente foi pegar alguns exemplos, né, de pessoas que são bastante conhecidas que têm a doença de Alzheimer. Para a gente relembrar aí, o ator Michael J. Fox, ator canadense que se destacou no cinema com esse filme De Volta para o Futuro, né? Ele revelou em 1998, quando tinha apenas 30 anos de idade, que sofria da doença de Parkinson. O mal que havia sido diagnosticado em 1991, quando ele tinha 30 anos, em 1991. Por isso ele escreveu uma autobiografia intitulada Lucky Man, que em inglês significa Homem de Sorte, sobre essa experiência, né, do aparecimento da doença de Parkinson em pessoas mais jovens. Desde o ano 2000, Michael J. Fox tem sido um defensor, arrecadando fundos para pesquisa em células-tronco, que ele acredita um dia poder ajudar doenças de Parkinson como ele e outras doenças debilitantes. Nós temos também o grande, considerado atleta do século, Muhammad Ali, nascido Cassius Clay, considerado o maior pugilista de todos os tempos. Ele tem a doença de Parkinson diagnosticada no início da década de 1980. Em 2010, 2 anos atrás, Muhammad Ali foi até Israel para tratar a doença, se submetendo a um trabalho feito com células-tronco adultas. Os testes até então realizados com ratos tiveram sucesso, mas a sua eficácia em seres humanos ainda precisa ser testada. Nós estamos vendo aí imagens do inesquecível Cassius Clay, Muhammad Ali, são imagens capturadas da internet. Ele que sapateava, enfim, fazia um verdadeiro estrago com os seus... Sabia que ele lutou 12 rounds seguidos com o queixo quebrado? Quando eu tive essa informação, eu fiquei assim boquiaberta de ver como esse homem desenvolveu Alzheimer, o Parkinson, como a gente confunde, né? A doença de Parkinson, de uma maneira secundária, doutor Marcílio, é isso? Quer dizer, ele sofreu muitos golpes na cabeça. Isso, é porque tem a doença de Parkinson e tem a síndrome parkinsoniana. No caso do Michael, né, do ator de cinema... Que aos 30 anos que aos 30 anos, o dele é a doença de Parkinson, que é devido a um componente genético. Ele herdou aquele traço genético e desenvolveu a doença. E tem o Parkinson secundário, quer dizer, a pessoa não ia ter a doença até que por um motivo
trauma, né, no caso traumatismo de crânio, que é o caso do Muhammad Ali, acidente vascular, no caso AVC, uso de medicamentos. Tem muitos medicamentos que são usados no dia a dia que podem induzir parto. Se a gente pega medicamentos. Por exemplo, que linha de medicamentos que podem induzir ao parto? Extremamente comum, drogas antivertiginosas. São usados para labirintite, como o caso da flunarizina, da sinarizina, são drogas usadas muito no nosso meio. Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção. Então, drogas que são usadas para labirintite, antivertigem, que podem induzir. Podem induzir, como também tem medicamentos antipsicóticos, né, que são os chamados tranquilizantes maiores, podem induzir Parkinson. A nossa população está viciada em remédio. Muita gente hoje tomando tranquilizante. Quer dizer, a gente corre o risco de ter uma população que está vivendo cada vez mais, né, uma longevidade maior, desenvolvendo a doença de Parkinson daqui para frente, aumentar o número de pessoas com Parkinson? Por si só, o fator etário, quer dizer, à medida que nós envelhecemos, nós nos tornamos mais propensos a essas doenças degenerativas, tanto o Parkinson quanto o Alzheimer. E a associação, às vezes, o uso indiscriminado e não orientado de certas drogas, realmente podem precipitar a incidência dessas doenças. E como são drogas, por exemplo, antivertiginoso não é uma medicação controlada. Então, se a pessoa utiliza por um quadro labirintite e tem um resultado bom, às vezes ele nem procura mais o seu médico e continua usando. E é exatamente aí que vem o problema. Gente, é muito importante, é muito sério, por isso que a gente bate na tecla da automedicação ser um perigo, né, para a sua saúde. E olha, o Viver Bem foi até a casa da dona Hélida e do seu Romeu. Há cerca de 10 anos, os sintomas de Parkinson começaram a aparecer no seu Romeu. Você vai ver agora o depoimento da dona Hélida, esposa dele, que ilustra bem como é conviver com essa doença. Anos atrás, nós começamos a sentir alguma dificuldade na percepção espacial, especialmente. Falta da direção no andar, na direção também muito temerária, a direção do carro, coisas assim, sensíveis para quem está com mais de 70 anos, 70 anos, e achando natural, até certo ponto, tomando necessários cuidados, mas achando natural. Até que vimos que tinha algum sistema patológico, era uma patologia, né, que precisava ser, procurar um médico especializado. Procuramos um neurologista, né, e ele disse que ele estava com a sintomatologia de Parkinson. E começaram a aparecer os tremores. Aliás, nós procuramos o neurologista quando já tinham aparecido leves tremores nas mãos, me lembro bem. A primeira fase foi razoavelmente tranquila. Por exemplo, tomava um remédio, os tremores passavam, ele falava normalmente, sentia, as emoções eram presentes. Então, essa fase demorou uns 3, 4 anos, talvez, até que os tremores se acentuaram. De uns 5 anos para cá, vem se agravando sensivelmente. Perdeu muito peso, a expressão mudou completamente, as emoções praticamente desapareceram, e atualmente até o conhecimento das pessoas, as lembranças também foram apagadas, algumas, a memória mais recente ainda, sensivelmente perdida, a remota mais ativa, coisas assim que qualquer leigo podia perceber que não estava bem, o físico dele e a mente não estavam bem. Precisa de cuidadora desde longa data, nós temos acompanhante noturno, no sono, porque eu também tenho 79 anos e não é muito fácil. Já não consigo cuidá-lo como deve ser cuidado, preciso ajuda. Também tem alimentação especial, eu prefiro ser mais presente nessa parte, né? E não é fácil. Que
bonitinho, né? O cuidado da família, o carinho, a atenção são fundamentais, doutor Marcílio, nessa hora de detectar a doença. Quanto mais precoce, né? Porque o Parkinson, geralmente, ele começa com tremor de repouso, geralmente ele é assimétrico, porque tem outras formas de parkinsonismo que é bilateral. Como é que é tremor de repouso? A pessoa está parada e com a mão em repouso, tremor no sentido de pronossupinação da mão, contar dinheiro. Que fica aquele movimento É um assim. tremor grosseiro, ele é um tremor grosseiro e lento, não é aquele tremor rápido, quando você pega uma alça de uma xícara e fica tremendo, é aquele tremor fino. Ele é um tremor mais grosseiro, ele é amplo e lento, e é principalmente no repouso. Quando movimenta, a tendência dele é melhorar, piorando então no repouso. Assimétrico, às vezes começa no membro superior direito, depois evolui para o membro inferior do mesmo lado, depois para o outro lado. Ele tem essa característica de ser de um lado e depois transferir para o outro. Habitualmente ele começa assimétrico, quer dizer, e depois ele evolui para o outro lado. O tremor de repouso, a rigidez, que é a pessoa anda como se fosse um robô, ele anda duro, né? Ele não tem o jogo dos braços, do movimento, ele anda que nem um robozinho, para virar, para caminhar. Vai tendo alteração da marcha também, com inclinação do tronco para frente, vai assumindo aquela postura do esquiador. A primeira fase, então, seriam esses tremores grosseiros. Isso, geralmente começa com tremor, a rigidez, a lentidão e alteração posturais e marcha. Altera, inclusive, a gente ouviu aí o depoimento da dona Nélida, né? Élida falando do seu Romeu, carinho muito grande dela com ele, as fases, né? Ele está com 80 anos hoje, aos 70 foi diagnosticado, eles começaram a perceber com medicamento. Quanto tempo dura e quantos estágios tem o Parkinson? Na verdade, o Parkinson, quando começam esses sintomas motores, provavelmente já se passaram 5 até 7, 8 anos e começaram as alterações propriamente a nível nervoso central. A dopamina já deve ter caído em torno de 85 a 90%. É aí que desencadeia o Parkinson. E já perdeu em torno de 50% das células produtoras. Então, já tem alterações, mas não essas alterações, como a gente falou, da parte da motricidade. Esse paciente tem alteração de sono, com pesadelos, tem obstipação intestinal, depressão, perda do olfato. Isso tudo são sintomas que a gente chama de sintomas pré-motores. Aí, a partir daí começa essa tétrade que a gente falou de rigidez, tremor de repouso, lentidão, caminhar, e que nem sempre vem dessa maneira que eu estou descrevendo. Isso é uma descrição de livro, nem sempre o paciente vem com essa tétrade. Às vezes eles vêm só com um padrão de rigidez e lentidão. Depois os demais sintomas vão gradativamente aparecendo. Entendi. A evolução dela é lenta, isso depende muito também de que faixa etária teve início. Em média, ela começa na faixa dos 55, 60 anos de idade, a partir daí que a grande maioria, a incidência é a partir daí. Tem essa forma do Parkinson precoce, que é abaixo dos 40 anos. Que é mais rara, né? Que é mais rara, e tem outra ainda que é mais rara, que começa abaixo dos 20 anos, que é chamado Parkinson juvenil. Pode acontecer aos 18 anos, ter Parkinson? Pode. Então, quer dizer, tem vários períodos que pode acontecer. Felizmente, abaixo dos 40, a incidência é bem menor. A maioria de 55, 65 para diante. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a doença de Parkinson, vamos mostrar os tratamentos, né, a qualidade de vida das pessoas e das famílias, né, que convivem com essa doença que está se tornando muito comum nos dias de hoje. Vou pedir licença para o Dr. Marcílio, porque agora eu tenho uma dica para você que está pensando em mudar o visual da sua casa, hein? Você quer decorar bem, claro, né, quer acertar de primeira. Quer gastar o justo para poder ter um resultado fantástico. Então, se você quer decorar bem, decore com a Santa Rita Decor. É uma loja que tem mais de 10 mil itens nas linhas de tecido para estofados. Tem cortinas, tem cama, mesa, banho, acessórios, tecidos e papéis de parede. E atende não apenas o consumidor final, mas também os profissionais, que são os estofadores, decoradores, arquitetos. Isso faz com que a Santa Rita Decor seja a maior rede de lojas do segmento em todo o país. E sabe o que é melhor? Você encontra tudo isso com auxílio de profissionais que são preparados para atender você, vão te dar dicas para deixar o seu ambiente com o seu estilo. E a Santa Rita Decor facilita ainda mais porque tem um estacionamento próprio e um serviço de qualidade que vai agradar você e toda a sua família. Anote aí o endereço, Avenida Mato Grosso 986. O telefone é o 3318-9400. Uma loja linda. Santa Rita Decor deixa a sua casa do seu jeito.